quero cumprimentar vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, os internautas que estão nos acompanhando agora. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, nessa semana, nesse mês. Que sua família seja um lugar de bênção, de vitória, em nome de Jesus. E tudo isso depende, irmãos, desse mecanismo que eu falei, de ter uma família abençoada, de ser abençoado, de tudo aquilo que você tocar ser abençoado. Tudo vai mudar conforme o mecanismo que você está vivendo. De ser livre ou de ser liberto. Amém? Então, pense nisso. Você é uma pessoa livre ou uma pessoa liberta? Porque uma pessoa liberta, nada impede ela de cultuar a Deus, nada impede ela de pedir perdão, nada impede ela de liberar perdão, nada impede ela, meu amado, de fazer a obra de Deus, nada impede ela de ir trabalhar com uma alegria, com um ânimo, com coragem, porque esses mecanismos da coragem, do ânimo, tem que partir de nós e não de Deus. Quando Deus falou para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. O que Deus estava querendo dizer? Josué, você precisa ter ânimo na sua vida, você precisa se esforçar, e a partir de então, eu estarei com você. Deus não está com ninguém, irmãos, que não procura ter ânimo, que não procura se esforçar na vida. Precisamos, amados e amadas irmãs, precisamos ter atitude. Tudo aquilo que você está ouvindo aqui agora, tudo que eu ouço de um homem sábio, de um homem de Deus, e talvez até de um homem aí que nem sirva a Deus, mas existe uma inteligência na pessoa que ela consegue observar a vida, e sem ela entender ou não que aquilo é um princípio de Deus, mas ela pratica e ela fala, eu fico de olho. Há sabedoria nessa fala, mesmo que seja humana, mas há uma sabedoria. Todos os grandes homens de sucesso na vida, que seja um pastor, que seja um empresário, que seja um político, eles armazenam nos seus arquivos sempre palavras de sabedoria. E também deixam na história palavras de sabedoria. Eu tenho várias anotações, que eu ouço uma palavra de sabedoria, eu vejo uma palavra de sabedoria, então eu escrevo aquilo. E por isso Deus também vai me dando algumas palavras também, e eu vou escrevendo, para que seja bênção para outras pessoas. E hoje nós estamos começando uma série de ministrações, não sei se vai ser 2 domingos, se vai ser 3 domingos, não sei ainda, mas o nome da série é Criptonita. Talvez você vai ficar um pouco escandalizado de ouvir isso, assustado, sem entender por que o nome de uma série seria Criptonita. Jesus usava muito de parábola, usando situações comuns que as pessoas viviam para se comunicar às pessoas. E o que eu vou fazer agora é um tipo de parábola para comunicar com vocês que estão aqui no adoratório, a vocês que estão nos seguindo, porque quando a gente faz isso, tem de uma tendência, pelo menos a pedagogia diz isso, de você gravar melhor o que você ouve. Então a intenção aqui nessa manhã é fazer com que você grave o que você vai ouvir. Com certeza, todos que estão aqui já ouviram falar dessa palavra, criptonita. E é por isso que eu vou usar ela, porque você já ouviu essa palavra. Todo mundo já viu a série do Super-Homem, Supergirl, o filme, o gibi, né? Você é mais velho do que... Esqueci agora a data que surgiu a história do Super-Homem, depois surgiu a história da criptonita dentro do contexto do Super-Homem. Mas o que é a criptonita? O Super-Homem, a Supergirl veio de um planeta chamado Krypton. É lógico que isso é uma ficção,
Amém? Vocês estão entendendo, né? É uma ficção que eu vou trazer para esta manhã para nós, como uma parábola para nós refletirmos sobre aquilo que nós vamos ouvir. Então eles vieram de um planeta chamado Krypton. E esse planeta explodiu. E fragmentos do planeta entrou na órbita da Terra. E esses fragmentos eram um tipo de um mineral ali no país Krypton. Só que o super-homem e a supergirl aqui na nossa atmosfera tinham superpoderes. Eles têm superpoderes, diferente de nós. Só que todas as vezes que é colocado esse mineral que veio do seu país, do seu planeta, melhor dizendo, eles ficam enfraquecidos, ficam sem força. Essa kryptonita, que é um tipo de mineral do seu planeta, representa a sua velha natureza. A Bíblia diz que nós temos uma velha natureza que todos os dias quer brotar dentro de nós. Paulo fala muito sobre isso, sobre a velha natureza, o velho homem, que todos os dias querem ressurgir no nosso meio, em nós, através de nós. E por isso que Paulo o tempo todo fala sobre se colocar na cruz, cravar na cruz todos os dias, se crucifique todos os dias, se anule todos os dias. Porque a sua velha natureza, ela pode brotar a qualquer instante. Eu mesmo sou uma pessoa estressada por natureza. Vim de uma família de nordestino, pessoal barulhento, estressado, bravo. Então todos os dias eu preciso crucificar em mim essa natureza que veio por criação, que veio por genética. Todos os dias eu preciso crucificar essa velha natureza. Todos os dias eu tenho que decidir. Ó, velho homem, velho Rony, fica aí na cruz. Fica aí. Todos os dias eu tenho que fazer isso. E usando essa parábola aqui, eu lembrei de uma outra. De um cacique de uma tribo de índios, ensinando um índio adolescente sobre as coisas da vida. E aquele cacique, usando a sua linguagem, ele disse para aquele menino: dentro de você tem dois lobos, um mau e outro bom. Então aquele adolescente fala: ok, mas quem que vence? O lobo mau ou o lobo bom? E aquele cacique então responde: quem você alimentar mais. As coisas boas só vão crescer dentro de você se você alimentar ela mais. As coisas ruins vai crescer, vai sobressair na tua vida se você começar a alimentar ela. Se você começar a alimentar aquilo que é sua fraqueza, que é sua kryptonita. Por isso que o tema da mensagem, identificando a sua kryptonita. E eu quero aqui chamar a sua atenção nessa manhã, para que você possa identificar a sua kryptonita, aquilo que te faz fraco, aquilo que te faz cair, aquilo que te derruba. Se você identificar, e você alimentar a outra parte boa, porque muitas das vezes a gente alimenta uma parte que é ruim, e nós não conseguimos discernir que aquela parte é ruim. E a gente alimenta achando que está tudo certo. Mas para alimentar a parte boa, você precisa discernir qual é a parte ruim. Eu acabei de contar aqui uma fraqueza minha. Sou uma pessoa fácil, irmãos,
Eu tenho que orar muito, todos os dias, de ficar nervoso com alguém. Eu sei que essa é a minha fraqueza, essa é a minha criptonita. E eu preciso, irmãos, então, identificar isso em mim. Então eu pegar e começa, Deus, eu não aceito isso. Eu já passei por vários momentos como cristão, como pastor, de pessoas, irmãos, eu não me esqueço de uma, foi várias experiências que eu já tive, mas até com um traficante uma vez eu tive uma experiência terrível. Mais uma que eu tive uma experiência no trânsito, irmãos, e aquela pessoa, ela veio tentar me desacatar, irmãos, pessoa totalmente errada, pessoa desequilibrada. E aí, irmãos, e aquela coisa, e a pessoa querendo, ameaçando primeiro te atacando verbalmente, e depois ameaçando pular em você, na sua esposa. Irmãos, aquilo foi difícil para mim, irmãos, eu orando ali, buscando sabedoria de Deus. E quando a gente saiu daquele cenário ali, irmãos, irmãos, a minha vontade era voltar lá e matar aquele camarada. E eu orando a Deus, Deus, tem misericórdia de mim. Aquele excomungado daquele homem me fez tanta raiva, tanta ira, me provocou tanto. A minha vontade era pisar no pescoço dele. Mas, Senhor, limpa meu coração, limpa, purifica a minha vida. Senhor, me ajuda, Espírito de Deus. Passava uns 30 minutos, vinha de novo na minha mente aquela situação. Então eu entrava em Deus de novo. Em Deus de novo, me anulando, trabalhando na minha alma, nas minhas emoções, para que aquele sentimento ali, irmãos, não continuasse a crescer dentro de mim. Até que então, até no outro dia de manhã eu tinha vencido. Mas para isso acontecer, eu precisei saber que aquele sentimento que estava dentro de mim é um sentimento ruim, e eu precisava vencer aquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou sendo prático, eu estou dando uma experiência minha, porque, irmãos, eu nunca me visto de super santidade. Eu sou falho como vocês também, e todos os dias eu preciso resolver, acertar na minha vida, todos os dias. Porque muitas das vezes a gente vê o sacerdote, a gente acha que ele é abanado pelos anjos, carregado pelos anjos. Mas não, eles também são falhos, eles erram também. Eu sou ovelha como vocês, com um papel diferente, mas eu sou ovelha. E eu estou aqui contando uma experiência para tentar fazer vocês entender que todos nós temos um tipo de criptonita. E para isso precisamos identificar. Quando irmãos, graças a Deus, eu sempre tive um bom discernimento para isso. Quando eu me converti, eu vim de uma vida totalmente complicada. Na minha adolescência para jovem, eu fui preso 2 vezes. Era uma pessoa muito violenta, muito complicado. Desacatei autoridades, já tive muitos problemas. Então, irmãos, quando eu vim para Cristo, então eu entendi no meu coração, eu preciso mudar de vida. Eu preciso ter uma vida diferente. Eu preciso me entregar ao Senhor que tirou aquela opressão que estava dentro de mim. Eu fiquei tão feliz, irmãos, com a minha conversão, quando eu encontrei com Jesus, que, irmãos, eu começava a orar de madrugada todos os dias, e eu faço isso até hoje. Até hoje eu faço isso, irmãos. Eu começava a orar de madrugada, irmãos, e entrava em Deus ali, no meu quarto. Eu era solteiro ainda, e a presença do Senhor vinha naquele lugar, porque eu decidi do meu coração alimentar as coisas boas na minha vida, as coisas que Deus tinha preparado para mim. Então eu comecei, irmãos, a alimentar isso, até que um dia o Senhor me levantou como seu ministro, como seu sacerdote. Mas para isso acontecer, eu precisei tomar uma posição, irmãos, e não deixar que nenhuma criptonita da vida, das fraquezas da vida, pudesse me enfraquecer. Mas para isso é necessário você identificar o que você quer. O que você quer? Você quer ter uma vida boa? Eu tenho um casamento maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Eu tenho 21 anos de lua de mel. Não estou falando isso por demagogia. Podemos, por volta e meia, ter alguma coisa, algum desacerto? Sim. Mas coisas que se resolvem em minutos, que não se estende para o outro dia.
Então eu posso dizer 21 anos de lua de mel. E eu já ouvi muitas pessoas, eu queria ter um casamento como o do senhor, apóstolo. Eu falei assim, então você tem que fazer o que eu faço, o que a minha mulher faz. Porque se não fazer, não adianta, não vai ter. Tem que alimentar as coisas boas. Tem que alimentar os propósitos corretos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Se não alimentar, vai ter prejuízo, o casamento vai estragar, vai ser um casamento infernal dentro de casa. A família será uma família problemática. Eu quero ler com vocês em Tiago, capítulo 4. Vocês estão me entendendo, irmãos? Esse princípio aqui, eu estou falando aqui em cima desses exemplos. Mas isso aqui se aplica à questão financeira. Preste atenção. Por exemplo, tem gente que tem a criptonita. Qual que é a criptonita? De gastar muito. Você acha que uma pessoa que gasta muito vai vencer na vida? Que ela gasta mais do que recebe? Não. Não vai. Pessoas que não faz conta. Que se ganha 2, ela gasta 3. Ela nunca vai ter nada na vida. A fraqueza dela é o quê? É comprar. Compra de maneira compulsiva. Ela tem que identificar e entender. Não, eu sou um gastador compulsivo. Eu tenho um problema com o cartão. Quebra o cartão. Se você não sabe controlar ainda, quebra o cartão. Sim, seja radical. Eu tenho problema com o cheque. Se eu tiver um talão de cheque, eu vou lá e troco no agiota. Rasga ele tudo. Eu tenho um problema, se eu tiver um crediário na loja, eu vou lá e compro. Vai lá e cancela o crediário. Só compra quando puder. Identifique sua fraqueza. Comece a poupar, guardar dinheiro. Você vai ver se não vai sobrar. Você vai ver. Controla o que você recebe no mês, o que sai. Irmãos, tem hoje aplicativo no celular que você abaixa, que você pode. Aplicativo gratuito que você coloca lá, coloca o controle lá. Receita é o que entrou, saída é o que saiu. Aí você registra lá, começou o mês, entrou 2.000, por exemplo, estou dando exemplo. Aí você vai lá, comprei o picolé, coloca menos um picolé. Coloquei R$20 de combustível, coloca lá R$20, porque o próprio aplicativo coloca lá, o que é que você está gastando? Combustível. O que é? Sorvete. O que é? Lanche. E aí depois você vai vendo no decorrer do mês, no que você está gastando mais. Depois o próprio aplicativo vai dar o relatório para você. Toda semana você olha, vixe, eu estou indo na lanchonete todo dia, estou pedindo um lanche. Você acha que uma pessoa que pede lanche todo dia vai comprar a casa que ela quer? Vai comprar o carro que ela quer, a moto que ela quer? Vai pagar a faculdade que ela quer? Não! Vocês estão me entendendo, irmãos? E vamos dizer que você não sabe mexer com tecnologia. A velha cadernetinha ainda funciona. A metade dela, no começo coloca lá receita, o que entrou. Na outra metade coloca lá saída e vai anotando tudo. Identifique a sua fraqueza. Identifique a sua fraqueza. A gente que é homem, todo homem. Eu vi uma frase, um pastor falando que todo homem olha para outra mulher. Eu falei, é lógico, ele não é cego, só se for cego para não olhar, né? Para não ver. Agora, desejar é uma outra coisa. A Bíblia diz que se você olhou e desejou, já adulterou. Amém? Mas vai ver, não tem jeito. Então, agora tem homens que eles têm uma fraqueza maior do que a dos outros, é mais promíscuo. O que tem que fazer? Eu mesmo tive que trabalhar muito comigo isso quando eu me converti, ainda solteiro. Porque eu sabia que eu tinha que me acertar solteiro, porque depois não adiantava casar. Um dia um jovem falou para mim assim, apóstolo, não sabe, é muito difícil a vida de solteiro.
que eu olho as meninas, eu fico doido, e aquela coisa toda. Ele descrevendo a experiência dele, né? Não estou falando o nome de ninguém aqui, então não estou faltando com a minha ética. E eu peguei e falei assim para ele, assim, olha, se você não resolver isso agora, quando você casar, não vai mudar nada, porque mesmo casado, você vai querer ter outras mulheres. Então você tem que se resolver agora. O que você quer? A sua fraqueza é isso. Então você não pode alimentar isso. Você tem que fazer o quê? Você tem, nas redes sociais, tomar cuidado com o que você acessa nas redes sociais. Vídeos que você recebe. Se você vê lá uma coisa estranha, meio esquisita, nem abra, nem corra o risco. Toda vez que o Facebook te mandar uma sugestão, vai lá e bloqueia aquilo ali. O Instagram que seja, o Instagram eu nunca vi, mas no Facebook já aconteceu comigo já, de mandar sugestão. Uma vez mandou assim, veja fotos artísticas dessas lindas garotas. Eu falei assim, o diabo é endiabrado mesmo, né? Fotos artísticas, que desgrama é essa? Foto artística? Aí assim, eu vou ver foto artística, irmão, pelo amor de Deus. Aí não, né, irmãos? Aí não, né, irmão? Aí é complicado. Como você quer vencer a sua fraqueza? E a mesma coisa também as mulheres, né? Eu estou aqui, eu estou sendo prático para vocês entenderem. Vocês estão entendendo, irmãos? Está quase como uma célula aqui agora, né? Só vocês não podem falar, só eu. Mas, para vocês entenderem, as mulheres, os homens têm que tomar cuidado com aquilo que ele vê. As mulheres têm que tomar cuidado com aquilo que ela ouve. Se chegar um engraçadinho e falar alguma coisa com você, te dando um elogio diferente, coloca uma barreira naquela conversa, porque a próxima vez, outra vez, você pode ser engoldada. Talvez o seu marido tenha algumas deficiências de não elogiar você, e não é que ele é uma má pessoa, mas ele não foi treinado dessa forma. O pai dele era um casca grossa, o avô era um outro mais grosseiro ainda, mas são ótimas pessoas. Tem marido que ele não fala que a mulher está bonita, ele não fala, ele não elogia a esposa. E a mulher, irmãos, é por isso que você vê homem feio casado com mulher bonita. Por que vocês estão olhando para mim? Vocês Você sabe por quê? É porque se o homem sabe falar, ele conquista o coração da mulher. Nem precisa ter dinheiro. Nem precisa ter dinheiro. É só saber falar. Ser inteligente na fala. As mulheres chegam até arrepia. Então, as mulheres casadas e as que querem casar bem, tome cuidado com esse tipo de conversa. De um cara que fala bem e você dá ouvido, quando foi engoldada por uma fraqueza, uma deficiência que tinha na alma, no sentimento. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo que diga amém. Glória a Deus. Eu não vou estender muito. Eu quero ler com vocês Tiago capítulo 4, verso 1 a 4. Diz assim, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus, para consolar, advertir, corrigir, sim ou não? Toda a palavra. Então, o que eu estou mencionando para vocês aqui até agora, apesar que eu estou trazendo informações práticas, mas está tudo dentro daquilo que eu vou ler agora para vocês. Olha só. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Onde vêm as contendas, as guerras no nosso meio? De onde vem? É uma pergunta que é respondida com outra pergunta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Irmãos, todas as guerras que nós enfrentamos,
a nossa volta, ela vem daqui de dentro primeiro. Se você é uma pessoa tóxica, não onde você vai, você vira, faz confusão. Uma pessoa que conversa demais, fala sem pensar, ela cria um ambiente de guerra onde ela vai. Porque ela não mede as palavras, ela machuca as pessoas. Então Tiago, que foi o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de você. Lembra? Aqui tem paixões que guerreiam dentro da gente. Paixões da raiva, da promiscuidade, do adultério, da mentira, do engano, da corrupção. Aqui dentro de nós tem paixões que guerreiam dentro de nós, e aquilo que está dentro de nós, nós disseminamos à nossa volta. Dentro da neurolinguística, isso é chamado de espiritualidade. Mas não é espiritualidade do ser divino, não. Espiritualidade quer dizer a sua energia. E depois a neurociência chama aquilo que está em torno de ecológico. E é muito trabalhado isso na área empresarial. Por quê? Porque aquilo que está dentro de você, você faz acontecer à sua volta. Então, se você tem uma má energia, uma coisa ruim, você faz isso disseminar à sua volta. Então, é necessário que a gente, então, venha identificar essa criptonita que nos faz ficar fraco, que nos enfraquece para vencer, para romper com as barreiras, para romper com o engano. E continuando, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem, e quando pedem não sabem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados. Está vendo? Quando a gente não consegue identificar a criptonita que está dentro de nós, a gente pede até de maneira errada, para gastar em seus prazeres. Olha que palavra forte aqui que Tiago diz. Ele diz sobre as pessoas que mencionamos, sobre as atitudes, o sentimento, as ações que lemos anteriormente. Ele diz: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha que palavra forte, irmãos. Pode ler de novo, para a gente gravar isso? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Diga comigo: quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Você vê que coisa séria, irmãos? Aqui está uma criptonita bem clara. Todas as vezes que a gente se torna amigo do mundo, Deus está dizendo, Deus está dizendo, você então é meu inimigo, porque você tem prazer com as coisas deste mundo. Você está dizendo, declarando com essas ações que você é meu inimigo. Todas as vezes que nós, irmãos, é assim mesmo, o mundo está assim mesmo, nós concordamos, nós estamos dizendo para Deus: eu sou seu inimigo, viu? Você vê agora, eu já falei isso domingo passado, já existiu alguns problemas que só foi afetado as pessoas injustas no decorrer da história, mas também houve momento no decorrer da história que tanto o justo como o injusto foram afetados, e nós estamos passando por um momento como esse agora na história. Tantas pessoas cristãs e não cristãs estão sendo afetadas pelos mesmos problemas. Por quê? Porque é uma forma de Deus tratar o seu povo.
onde nós temos 45 milhões de cristãos no Brasil, e o Brasil continua com essa corrupção terrível, significa que a igreja está corrompida também. Quando eu falo no sentido genérico da palavra, no seu todo a igreja está em falha com Deus. É por isso que Deus precisa nos disciplinar. E qual é o segredo? Continuando, agora o verso 7 ao 10 diz: portanto, submetam-se a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele aproximará de você. O que está dizendo a palavra aqui? Se aproxima de Deus. Olha só, preste atenção. Tiago está dizendo: se aproxime de Deus. Eu me aproximo, ele se aproxima. Eu me aproximo, ele se aproxima. Mas nós temos que dar o primeiro passo hoje, porque Deus já fez o que ele deveria ter feito: entregar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Deus fez isso, entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Deus já fez tudo, agora é nós que precisamos dar o passo. E aí, sujeitando a ele, aí a gente consegue resistir o diabo. Tem muitos cristãos que querem resistir o diabo sem se sujeitar a Deus. E todo aquele que tentar resistir o diabo sem se sujeitar a Deus, vai perder na batalha. Vai perder. A gente só tem poder de guerra, irmãos, se nós estivermos debaixo das mãos poderosas de Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que diz lá no Salmo 91? A sombra do Onipotente. Nós temos que estar debaixo da sombra do Onipotente, descansando. Não é longe da sombra, não. Debaixo das suas asas é que nós somos guardados, protegidos. É debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra. Aí nós podemos enfrentar o diabo em nome de Jesus. E ele vai ter que fugir de nós. Ele vai ter que fugir de você em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu quero que vocês entendam nessa manhã. Pense um pouco. Qual é a sua criptonita? O que te faz ficar fraco? É um desejo sexual errado? Você viu aí a noticiário daquele casal que está correndo nas redes sociais, né? Casal bonito, cara novo, estudado, médico. Que tudo indica, pelos indícios, que o cara matou a criança. E a mãe não fez nada. Mas aí agora já correndo a investigação, ele sempre namorava com mulheres que tinham criança. Por quê? Descobriram que ele gostava de judiar dessas crianças. O cara tinha uma fraqueza. Algum tipo de psicopatia aconteceu com este homem. Algum trauma quando ele era criança. Talvez ele foi até judiado quando era criança. Então gerou uma fraqueza na alma dele. E aí todas as vezes ele arrumava namorada com criança. E ele judiava das crianças. Até que matou uma. Vocês estão entendendo, irmãos? Se este homem tivesse identificado essa sua fraqueza, um cara bonito, estudado, irmão, médico, olha só. Se ele tivesse identificado essa sua fraqueza, buscado a igreja, buscado um psicólogo, buscado um psiquiatra, porque todas essas ferramentas são importantes. Coisas espirituais e algumas emocionais resolvemos na igreja. Mas tem coisas que é da alma, é bom procurar também um outro especialista,
como um psicólogo, um psiquiatra que teme a Deus. Porque tem uns psiquiatras que é mais maluco que um conhecido nosso estava fazendo medicina, e aí o professor que estava dando a aula era um psiquiatra. E lá na aula, irmãos, e não é brincadeira, isso aconteceu de verdade. E quando ele era aluno, ele estava estudando e contou isso para mim. E o psiquiatra pegou e falou para os alunos: você sabe qual que é a diferença nossa com o paciente? Aí o pessoal: não. Ele respondeu assim: é porque nós temos a chave. Quer dizer, eles que fecham o trem e abrem. Entendeu, irmãos? Buscar ajuda de pessoas equilibradas. Então, se ele tivesse buscado ajuda para eliminar essa fraqueza, estava casado, bonitinho, gozando com a esposa, um casal bonito, mas foi hora a destruição. Se a pessoa tem uma fraqueza no adultério, ele tem que buscar ajuda, buscar o seu discipulador, confessar o pecado, buscar orientação, estratégia de como vencer aquilo, porque se não buscar, irmãos, ele vai ter sempre um casamento cheio de guerra, de confusão, de separa e volta, volta e separa. Um inferno, porque não busca ajuda com seriedade. Se tem uma falha, uma dificuldade, busque ajuda. Como diz lá, para fechar, irmãos, Efésios capítulo 4 e verso 27. Diz: não deem lugar ao diabo. Verso 28, aliás. Não deem lugar ao diabo. Os versos anteriores, então Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que enganava, não engane mais. O que ele estava dizendo? Não alimente mais a sua velha natureza. Não alimente mais o seu velho homem, sua velha mulher. Mas cresça em Deus, se submeta a Deus, cresça em Deus, para que você, em nome de Jesus, você seja uma pessoa que as pessoas vão olhar para você e vai ver a imagem de Cristo em vós. Amém?